Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Questão 48. Sobre o homem. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. Quando Deus Nosso Senhor criou todos os seres, todos os seres criados têm uma bondade, essa chamada bondade ontológica do ser, todas as coisas criadas são boas enquanto existem. Não quer dizer que não vamos confundir a bondade ontológica, ou seja, a bondade do ser, com a bondade moral. Então, por exemplo, todos os seres são bons enquanto ser, porque Deus não criou nada ruim. E nós vemos no Gênesis, no primeiro capítulo, faça-se a luz, e a luz se fez, e Deus separa a luz das trevas, e viu que era boa. Sempre diz, Deus viu que era bom o que ele acabava de fazer. Então, esta bondade se refere a quê? A uma bondade ontológica do ser. Nenhum ser enquanto ser é ruim, é mau, com uma maldade defeituosa de criação. Nenhum. Nisso, inclusive, os demônios têm esta bondade ontológica. Isso parece uma coisa difícil de entender, mas não é tão difícil assim. Por quê? Porque das mãos de Deus nada saiu ruim. Das mãos de Deus nada saiu mal. Das mãos de Deus nada saiu defeituoso. Os defeitos que nós hoje temos a infelicidade de enxergar são efeitos do péssimo uso da vontade, da liberdade do anjo que virou demônio, dos anjos que viraram demônio, e do homem que virou pecador. Mas isso daí é o quê? É o mau uso de algo tão bom que Deus deu para ambos, e ambos usaram péssimo, e todos os males têm aí a sua causa. Mas não vamos, por isso, tirar a bondade das coisas que existem, não o ser. Agora é verdade, de que serve essa bondade ontológica? Serve no sentido do que as coisas saíram da mão de Deus, são boas, logo mostra esta bondade que Deus comunica às coisas criando. E não é pouca coisa. E é verdade que Deus criou o homem e os anjos e deixou a liberdade, essa potestade da liberdade, o livre-arbítrio, e o que acontece? Para que os homens chegassem à bondade sobrenatural, o fim último, que é ele mesmo o céu, mas chegassem com seus próprios passos, ajudados e amparados sempre pela graça de Deus, mas chegassem de modo livre, não violento. E aí o homem não chegou porque desobedeceu, ou vai chegar a troncos e barrancos por causa da desobediência, que o seduziu ao mal e o colocou em certa aversão ao bem moral, mas pode chegar, e dificultou o caminho da salvação, e os anjos perderam, os anjos maus perderam para sempre. Mas só que a bondade ontológica não se perde enquanto o ser é bom. Mas é verdade que se não se chega ao fim sobrenatural, carece de uma bondade infinitamente superior. Então fica somente limitada a bondade do ser. Então todas as coisas, enquanto coisas criadas, enquanto ser, são bons, mas uma bondade chamada ontológica do ser. Nesta bondade existe uma hierarquia, porque tem seres mais perfeitos e seres menos perfeitos. Em comparação com o quê? Qual é o critério? Deus. Deus é o ser por essência e ele é por ele mesmo. Por isso, assim, olhando a palavra, olhando claramente, nós devemos dizer que Deus é, A palavra existir, este ex, quer dizer que procede de alguma coisa. Então, existir é próprio das coisas que foram criadas. Agora, Deus é, ou seja, Ele é por Ele mesmo. E uma coisa muito bela
que nós às vezes não consideramos por distrações com coisas superficiais, não? É uma das lamentáveis consequências. Quando as almas se derramam para as coisas superficiais, elas estão vazias para as coisas, e vazias e realmente distantes das coisas essenciais, não? Deus, nosso Senhor, quando ele se revelou a Moisés, e Moisés diz, não, pergunta o nome dele para que ele diga aos seus conterrâneos quem ele é, não? Por isso Deus, nosso Senhor, diz o quê? Eu sou aquele que é. Isso quer dizer o nome de Deus. Javé, não? Ego sum qui sunt. Eu sou aquele que é. Então, por isso, Deus Nosso Senhor, no sentido estrito da palavra, não se diz que Deus, assim, existência propriamente, ele tem, ou seja, ele é por toda a eternidade, não? Agora, as outras coisas vieram a existir, a saíram de Deus, no sentido de criadas por ele, e estas coisas terão maior ou menor perfeição em comparação com ele. Então, em comparação com Deus, quais os seres mais perfeitos que Deus criou? Os anjos. Bondade ontológica. Tá? Depois dos anjos, quais os seres mais perfeitos que Deus criou? Os homens. Depois dos homens, quais os seres mais perfeitos que Deus criou? Os animais. Depois dos animais, quais os seres? Os minerais. As plantas, primeiro. Depois, os minerais. E depois, se olharmos a cada espécie, vamos ver que existe também, de maior a menor, uma variação incrível, impressionante, com detalhes de suma sutileza e perfeição, que fará com que uns sejam mais do que outros em perfeição. Em coisas acidentais, obviamente, mas que faz uma diferença imensa. Então, qual vai ser o critério? Sempre Deus, que é o ser por essência. E à medida que ele comunica mais bondade, esse ser vai ser mais perfeito. E vai ser mais perfeito à medida que se assemelhe mais a Deus. Então, isso é a bondade do ser. Agora, se olharmos a bondade moral, também, não? Aí, entre homens e anjos é uma coisa adquirida conforme o exercício da obediência e submissão a Deus Nosso Senhor, mas ambas sujeição, obediência a Deus Nosso Senhor em liberdade, não sem coação. Por isso aqui se exclui as plantas, minerais e animais, porque eles não têm esta possibilidade de não querer servir a Deus ou de servir a Deus livremente. Eles servem necessária e obrigatoriamente. Agora, esta bondade moral vai variar muitíssimo. Assim que o homem mais perfeito que vai existir é o homem que for mais santo, no sentido moral, porque vai se assemelhar em sua inteligência ilustrada pela fé, e falando de um santo, pela visão de Deus, e pela sua alma santificada, dilatada pela graça santificante, sua vontade robustecida pelo bem sobrenatural, sua inteligência blindada contra todos os defeitos da ignorância e efeitos do pecado pela verdade sobrenatural, o que acontece? Esse homem vai ser mais perfeito. Por isso, entre os santos, existem uns mais e outros menos, mas todos estão em sua plenitude. Agora, só uma aclaração, é proibido pela Santa Igreja a gente ficar catalogando os santos entre maiores e menores, não? É verdade que está nosso Senhor Jesus Cristo, a sua humanidade perfeitíssima, mas é a pessoa divina, é Deus. Depois, está Maria Santíssima, por ser mãe de Deus, não existirá nenhuma pessoa, por santa que for, ou que tenha sido, à altura de Maria Santíssima, porque a maternidade divina eleva a tal altura que está somente abaixo de Deus. Depois, São José, não São João Batista. São João Batista, por Nosso Senhor ter dito que entre os nascidos de mulher não existe maior que João Batista, pela sua excelente, singular missão de apontar como profeta
o Verbo encarnado, não? E depois São José, por seu ofício de pai nutrício, putativo de Nosso Senhor, que também é uma graça imensa. E agora os outros santos, nós respeitamos a ordem que está na ladainha de todos os santos, para honrá-los de modo litúrgico, com hierarquia litúrgica. Mas não quer dizer que São Francisco seja maior do que São Pedro, ou menor. Não, isso o apóstolo tem as suas dignidades também, e os outros santos Deus sabe, e Deus, Nosso Senhor, vai nos mostrar quando chegarmos no reino dos céus. Então esse negócio de ficar disputando, meu santo é maior ou menor, isso daí, ademais de uma bobagem, é uma coisa que a igreja proíbe. Mas o santo que for mais santo será o homem mais perfeito, no sentido moral. O homem mais santo, mais perfeição moral. Mas é outra bondade, não, é outra bondade. Por isso aqui nós estamos falando da criatura mais perfeita que Deus colocou sobre a terra. Então, vemos uma bondade ontológica, porque o ser do homem tem umas perfeições singulares que o ser animal e o ser irracional e o vegetal não têm. O que é o homem? É uma criatura composta, é uma criatura racional composta de alma e de corpo. Então, o que é alma? Alma é a parte mais nobre do homem, porque é uma substância espiritual dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Aqui está uma diferença essencial dos homens para com os animais irracionais e os vegetais. E, de um modo abismal, entre os seres vivos e os seres inanimados, como os minerais, por exemplo. A alma do homem é uma parte do homem. O homem não é alma, o homem não é corpo. O ser humano, a pessoa, não uma pessoa, um ser humano, uma pessoa humana, é o quê? É corpo e alma juntos. Quando nós vamos morrer, isso vai acontecer um dia, a qualquer momento, vai haver o quê? Uma separação da alma do corpo. É uma briga e um divórcio. Tá? A alma diz, bom, aqui essa casa está, diz para o corpo, essa casa está invivível, eu vou embora. E ela indo embora, no mesmo instante se chama falência absoluta de todos os órgãos do homem. Para de respirar, as funções cerebrais, tchau, e coração para de bater. Isso é uma morte, não é só uma ou outra, são essas três funções vitais que cessam, param, absolutamente pifado, assim, faliu, parou de funcionar. E esta alma é espiritual, por isso a distinção entre espírito e alma, porque o espírito, nós podemos falar de um ser por espírito, por exemplo, os anjos, e a essência de Deus, Deus não tem corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, vai ter corpo a partir da sua encarnação. Mas então, o por espírito tem inteligência e vontade, sim. Os anjos têm inteligência e vontade, são capazes de atos espirituais, como conhecer e o amar, no sentido próprio de um espírito. Agora, os seres que são viventes, como vegetais e seres irracionais, como os animais, eles têm vida, têm uma alma, mas uma alma que no animal é sensível, por isso o animal sente dor, por exemplo, e conhece certas coisas, mas um conhecimento próprio do instinto animal, que é o conhecimento que o instinto é capaz de, não? Mas carece dos conhecimentos no sentido de conhecer conceitos. Então, por exemplo, um louro é capaz de falar, aprender palavras, inclusive em outros idiomas, mas ele não sabe o que ele está dizendo, não tem a menor ideia. Sejam palavras nobres, sejam palavras imorais. Por isso não imputa pecado, não incriminamos um louro que diz bobagens e de pecado, porque ele não tem
é incapaz de atos morais, não? Ele e todos os outros animais, e depois o seu instinto limita a reproduzir sons, que vai ser a voz de fulano, ou um canto, ou o que for. Mas é uma limitação do seu instinto, coisa que outros animais serão incapazes. Mas isso não é um conhecimento, no sentido próprio. Agora, a alma do homem e os seres espirituais, como os anjos, são capazes de conhecimento. É o conceito, um conhecimento verdadeiro. São capazes de conhecer a verdade. O animal é incapaz disso, mas o homem é capaz de conhecer a verdade. É o objeto próprio do intelecto humano. Não? Por exemplo, a alma humana é capaz de uma contemplação. E a alma do animal bruto ou dos vegetais é incapaz de contemplação. Então, por exemplo, o homem é capaz de conhecer a verdade, de amar pelo conhecimento, não, o que ele conheceu move a vontade dele, então ele conhece com entendimento, ama com a vontade. E o animal, não. Ele obra pelo instinto necessariamente, e o bem que ele busca não é pela vontade, também é pelo instinto. Então o amor do animal, assim, é um amor muito utilitário e convencional. Não é por outras razões, não é por uma razão sobrenatural, uma razão nobre, não. É totalmente guiado de modo cego pelo seu instinto. E agora uma planta é incapaz de todas essas coisas. De sentir dor, se belisca uma folha, ela não vai gritar, ela não vai lhe morder, mesmo sendo não vai chorar, não sente dor. Mesma coisa, você fala com uma planta, não tem a menor correspondência. Se um dia os senhores conversarem com uma planta e ver a folhinha abanar-se a pontinha, é realmente um vento que passou ou um grave caso clínico, porque isso daí não vai acontecer, ela não corresponde. Aí dizem, não, tem certos que falam, não, se colocar música clássica as plantas ficam mais belas. Pode ser que, por questão da vibração, hein, porque nisso pode ter uma repercussão em todos os seres, hein? Você coloca um grande tremor, uma grande frequência, você pode partir um vidro. Agora não é porque o vidro com barulho disse, bom, eu vou explodir, explode. Não, é porque a vibração, certa frequência de certas coisas e acaba destruindo. Não. Pois então, a planta passa por esse aspecto, poderia, mas não é porque ela gosta de música clássica ou porque ela gosta de música rock, ela vai se sacudindo e vai crescendo as ramas de um lado e para o outro e fica como os que ouvem esta música, deformes. Não, por favor, não é assim. Então, há uma diferença imensa. E a alma é uma parte do homem. O homem não é alma. O corpo é uma parte do homem. E o homem não é corpo. O homem é a união dos dois, corpo e alma. E nesta alma está na alma está a parte mais nobre do homem, porque está a sua inteligência e sua vontade. Nós achamos que a nossa inteligência está na nossa cabeça. Não, a cabeça, o órgão, o cérebro, é o órgão que a alma usa para entender. Mas não está aqui, hein? Não. Mas é verdade que tendo certas complicações, por exemplo, dá um derrame cerebral, o que acontece? O homem fica limitado ou incapacitado de usar de certos conhecimentos. Mas não quer dizer que ele não saiba. Tá? O que nós sabemos está impresso na nossa alma. E nós não esquecemos jamais. Jamais. Agora, relembrar essas coisas é um problema da nossa memória. Por isso uns têm mais, outros têm menos. Também porque hoje se usa pouca memória. Mas nossa memória vale como uns bons computadores, não? E nós usamos menos do que um mínimo, nem uns 10% da capacidade. Mas isso é um problema do órgão, não é um problema da alma. É uma potência que está na alma e ela não fica deteriorada por questão da alma, é por questão da parte do corpo.
E esta, a vontade do homem, sempre se atribui ao coração, né? Mas em realidade é a alma do homem, não? E olhando propriamente, é puramente uma atribuição, porque o coração realmente não participa do modo do afeto, né? Somente uma atribuição ao coração, ao amor, à vontade, mas a vontade está na alma do homem. Pode-se ver e apalpar a alma humana? Não. Não pode ver, não podemos ver nem apalpar porque é um espírito. Não se pode. O fato de ver e apalpar supõe algo corpóreo, captado pelos sentidos. E a alma, sendo espiritual, não é captada pelos sentidos. Morre a alma humana com o corpo? Não. A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. Então, a fé é uma verdade de fé. A alma do homem é imortal. Desde que ela foi criada no momento da concepção, por isso Nosso Senhor diz que meu Pai segue criando, cria almas, hein? No momento da concepção, cria uma alma para quando o elemento masculino se une com o feminino dentro lá no momento da concepção, no útero da mãe, naquele instante que houve a fecundação, Deus infundiu uma alma para aquele sujeito, que esta alma é dele, e esta alma é daquele corpo que vai se desenvolver, e esta alma não pode ser de outro corpo, e esta alma não vai ser de ninguém mais. Aqui nós temos um argumento essencial contra a infecta heresia absurda, irracional da reencarnação, que empestia tantas mentes católicas por causa do país que nós vivemos, que é absolutamente espírita. Kardecista, macumbeiro, candomblé, toda essa gente acredita nisso. Budista também, alguns, e etc. Não? Ou todos, não sei. Mas isso é uma teoria irracional, não digo para ofender, digo porque vai contra a razão e é irracional. E totalmente oriunda do paganismo, que foi extirpado da face da terra graças à fé católica. E com o ressurgimento do paganismo, ela ressurge para infectar os intelectos. A minha alma é minha, e esta minha alma foi dada para o quê? O meu corpo. Este corpo, ela informa, ela vivifica este corpo. Por isso ela é dele. Ela é dele. E este corpo é dela, dessa alma que está aí dentro e vos fala. Certo? Assim que, sendo ela eterna, desde a sua criação, imortal, indestrutível, o que vai acontecer? Ela não é uma pessoa, ela não é o Padre Leandro. Ela é uma parte do Padre Leandro. Quando morrer, não? Quando Deus nos chamar, o que vai acontecer? Esta alma vai ficar sozinha, no sentido de que ela clama, ela grita pelo seu corpo, que ela teve que ir embora porque ele se desgringolou, se desorganizou de tal modo que ela supõe uma organização mínima para ficar. Quando não fica, aquilo vai se decompondo, ela vai embora. Não? E aí ela espera, por isso a ressurreição da carne também é, ademais de uma revelação de Nosso Senhor, no juízo final vai ressuscitar, não todos os corpos dos seres humanos, mas também é uma necessidade. A alma não é uma pessoa, e ela é vida de um corpo que apodreceu e clama por seu corpo. Por isso a ressurreição da carne é totalmente conforme, ademais da reta razão, obviamente, porque Deus não revela nenhum absurdo, nada irracional, e depois é uma necessidade, porque Deus criou algo imortal, que é a alma, e este algo é vida de um corpo. Por isso vemos que a morte do corpo realmente é um castigo. Não foi assim que estava pensada a coisa, hein? Isso veio como plano B para punir, já que o plano A, o homem veio a arruiná-lo graças ao péssimo uso da sua liberdade. Então, esta alma não vai nascer como a avó, como a tia, como o imperador, como vocês
infelizmente sabem, os senhores sabem muito bem que às vezes gente supersticiosa ou incrédula ou desesperada, ou de tudo um pouco, corre lá no que psicografa, é aquele que recebe o espírito, escreve a carta, né? Aí se o espírito desencarnado ainda não se encarnou, não? Aí envia uma carta com a mesma letra, conta os segredos, todo mundo fica impressionado. O diabo sabe de tudo isso daí, hein? O diabo sabe imitar a letra de qualquer um. Ele não tem um problema de memória. Esse problema, infelizmente, esse infeliz não tem. Então ele sabe muito bem, hein? Sem nem suar a ponta de um chifre, ele pode copiar a letra de todos nós em 3 segundos. Todos. Depois, não, vamos ver, faz uma retrospectiva, aí viu que foi o imperador chinês, não, que morreu envenenado pela sua amante, viu que foi Napoleão e depois foi escravo lá de uma tribo africana e depois foi parar no Brasil, veio parar no Brasil e depois virou o não sei o que e agora é o que é. Pois então, tudo isso é absurdo. A alma de Napoleão vai ser dele, hein? Espera a sua ressurreição. A alma do imperador chinês também, porque é uma questão independente do sobrenatural que tenha vivido, é uma questão desse que foi criado, essa alma é dele, e clama pelo seu corpo. E vai estar onde a sua alma está agora, não? Depois, não pode, sua alma não vai informar um corpo que não é dela. Por isso, uma alma humana, não, a alma de um ser humano, não baixa no corpo de ninguém. Isso é outro absurdo. Um corpo não pode estar informado por 2 almas. Então, por exemplo, uma possessão diabólica. Aí fala, foi Judas. Não, Judas está no inferno. Mas só que a alma dele não pode entrar no corpo de uma pessoa. Não pode. É impossível. Quando é assim, é o diabo que se finge de Judas para colocar mais confusão ainda na cabeça do homem. Foi o espírito de fulano que baixou não sei aonde. Então, por exemplo, todas essas coisas da Umbanda e Candomblé, a Pombagira, o Zé Pilintra, os pretos velhos, que supostamente foram pessoas que viveram e viraram o que viraram, não? Como eles chamam espírito de luz, que reluz tanta luz, hein? Que os olhos fechados e um quarto escuro é mais iluminado do que a alma dessas pessoas, né? Pelo que elas pedem e o jeito que elas se comportam, não? Então é o diabo fingido de... Aí finge-se do negro que viveu na senzala da dona da Sinhá não sei o quê, finge-se da mulher lasciva que viveu nas ruas da Augusta da vida, não? E depois virou um grande espírito de luz, hein? É incrível. Como que engana. Mas sempre o diabo mostra a ponta do rabo dele. Então, você vê, pelo que esses espíritos pedem, se comportam, que luz é justamente o que eles não têm e não são. E não são espíritos de gente que morreu, hein? Essas pessoas estarão onde merecem, onde buscaram, e não podem entrar no corpo de ninguém. O mesmo diabo, hein? O diabo não pode entrar no corpo de ninguém. Assim que quando é uma possessão diabólica, de verdade, o diabo está atuando, mas não é que o espírito angélico está dentro do corpo. Não, ele domina o corpo como se o corpo fosse uma marionete nas suas mãos. É isso que acontece numa possessão. E uma alma não faz uma coisa dessa. A alma está no inferno, no céu, no purgatório. Mas não entra em lugar nenhum e não fica manipulando ninguém. E é imortal. A imortalidade da alma é uma verdade segundo a razão reta e uma verdade sobrenatural. É um dogma de fé. É livre o homem nas suas ações? Sim. O homem é livre nas suas ações, cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação e deixá-la de fazê-la ou fazer antes uma que outra. Então, da existência da alma, da imortalidade da alma, brota outra verdade, a liberdade ou o livre-arbítrio do homem.
Aí diz a pergunta 54, explicai-me com um exemplo a liberdade humana. Se eu dissesse voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la, calar-me e que eu poderia também falar de outro modo dizendo a verdade. Aqui já vai brotar outro aspecto, outra coisa importante, se chama consciência. Não? Porque a consciência é a juiz, não? É o juiz que está aí sentenciando o réu, ou seja, as ações do homem. As ações é o réu e a consciência é o juiz, que vai incriminar-nos ou vai absolver-nos. Isso é possível, não? Não sempre nos incrimina, vai nos premiar e vai nos castigar. Agora, o que vai ser castigado ou premiado? O que o homem fez livremente. Ele pode fazer o que ele quiser, em potestade, ou seja, em possibilidade. Mas o homem reto está livremente coartado ao plano do bem, não é o plano do mal. O catecismo está dizendo aqui, põe o exemplo como se eu dissesse voluntariamente uma mentira. Quer dizer o quê? Eu tenho a capacidade de dizer uma mentira. Coisa que um animal não tem. Não tem capacidade de mentir. O homem tem a capacidade, mas só que eu sinto dentro de mim que eu posso deixar de dizê-la. Ou seja, eu sei que isso é errado, que é conveniente por um princípio péssimo de enganar ou de ser simples, não? Agora, de facilitar as coisas ou de prejudicar alguém, ou seja, convencional. Agora, eu também sei que posso me calar e que poderia também falar de outro modo dizendo a verdade. Então, são possibilidades. Então, se eu digo uma mentira, a minha consciência me constrange, vai me chamar a minha atenção. Se eu me calo, se isso foi o correto, a minha consciência vai me premiar. E se foi errado, porque às vezes se calar também é errado, ela vai me corrigir, me acusar de um erro. E se eu disser a verdade, a minha consciência jamais vai me incriminar, porque a verdade não está errada. É verdade que ela pode nos corrigir do modo com que a verdade foi dita, mas enquanto verdade nunca vai ser uma coisa errada. Agora, o homem tem essas possibilidades, aí se vê a liberdade do homem, mas temos que dizer que não é para fazer o mal. O homem, quando faz o mal, está usando errado a verdade. Por quê? Porque a liberdade é uma capacidade para que o homem faça, sem violência, entre os bens, o melhor. A mesa que Deus pôs na nossa frente é para escolher entre bens o melhor, e não é para escolher entre males o menos mal. Isso já é um péssimo estado da sociedade e um péssimo estado da sanidade mental e espiritual das almas. Para escolher entre coisas ruins, isso é pecado, falando de coisas com moralidade, o mal moral. Eu posso escolher o mal menor somente quando se tratam de coisas físicas. Lhes dou um exemplo. Eu não tenho. Se um dia eu tiver, que Deus tenha piedade de mim e que tenha daqueles que têm. Vamos supor um diabético. Se estiver, vai ser grave, porque a coisa é a seguinte: ele não se cuida, vamos supor nesse exemplo, e se agrava esta enfermidade a tal ponto que terá que amputar o seu dedinho do seu pé. Isso é uma coisa má? Sim. Por quê? Porque vai contra a integridade do meu corpo, e o meu corpo quer o meu dedinho, por isso vai fazer de tudo para proteger. O corpo trabalha pela integridade física, não? O que vai acontecer? Quando infecciona, não cicatriza, está mal, e o que vai a solução? Amputar esse dedo. Aí eu tenho aqui, ou fico com esse dedo, ou ele vai prejudicar a minha perna, o meu pé, minha perna, e vai prejudicar o resto do organismo, ou eu amputo esse dedo e salvo o meu pé, minha perna e o demais do meu organismo. A integridade no bem comum do corpo.
Vamos deixar assim. Então, o que eu devo fazer? Amputo meu dedinho. Por favor. Isso é totalmente correto, hein? Por causa do bem do todo, se pode amputar uma parte que está realmente prejudicando o bem do todo. Mas isso é um mal, sim, porque eu vou privar-me de um membro do meu corpo. Mas isso não é um pecado por causa do princípio da moral, que para salvar o bem do todo se pode privar-se de uma parte que está arruinada, não? Então, eu posso escolher entre os males o mal menor. Então, eu tenho 2 males aí. Ou eu prejudico o meu corpo inteiro para ficar com o dedinho, ou eu corto meu dedinho, que é o mal menor, e salvo meu corpo inteiro. Então, o que eu escolho? Obviamente, corta esse dedinho, joga ele fora e resolvido o problema. Certo? Então, isso é escolher entre o mal menor. Agora, eu tenho males morais. Eu tenho entre matar, roubar, mentir, cometer um sacrilégio. Qual que é o maior dos pecados aqui? Cometer um sacrilégio. Mas eu posso matar, mentir e roubar? Não posso. Então, se a minha ação está aí, eu tenho essas 4 opções, então qual é a menor? Mentir. Então, eu posso fazer uma delas? Jamais. Não posso. Mas padre, olha, se eu faço um sacrilégio, tá bom, sacrilégio ofende a Deus diretamente, vamos deixá-lo de lado. Mas se eu pego e minto, eu vou salvar aqueles católicos que estão presos ali, no país árabe, da morte. Então, bem, depois eu vou e me confesso arrependido por ter mentido, mas só que o bem fica. Aqueles 5 católicos que iam morrer assassinados por este infeliz deste muçulmano, não vai mais morrer, e o muçulmano vai ficar na dele, não vai ser um homicida, não. Ele não vai cometer esse grave crime de ser um assassino e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Nunca, jamais, é para escrever no espelho, podemos fazer o mal para conseguir um bem. O mal moral. Mas o mal físico pode. Eu posso amputar o meu pé para salvar o meu corpo. Eu posso não, vou ao médico e faça isso, né? Mas então, se for necessário. Mas se tenta salvar o membro até onde com todas as tentativas possíveis. Não tem como salvar, corta. Pois então, uma coisa é o mal físico, outra coisa é o mal moral. E aí o mal moral, eu não posso escolher entre males. Seja um pecado venial, não posso. Entre o pecado venial e o mortal, faço um venial. Não posso. Pecado é um mal moral. E o mal moral é o mal por excelência. Ou seja, é pior do que o mal físico. Por isso o mal físico pode ser escolhido quando for necessário para um bem. Agora o mal moral, jamais, nunca jamais pode ser escolhido. Porque requer uma desobediência voluntária feita à lei de Deus, que é igual a pecado. Porque se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente, perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Então, o conhecer e o amar reflete em nós esta magnífica, imagem da perfeição de Deus, porque Deus conhece a si, o Verbo, e Deus ama o Verbo, o conhecido, e faz do Pai, do Filho, inspira o Espírito Santo. O homem, por isso, o homem conhece, aí tem o verbo mental, todo um procedimento, o homem conhece o que é a verdade. Negar o conhecimento do que o homem tem da verdade é um princípio de aniquilar a natureza do homem. Isso é próprio da genialidade dos amantes da verdade com profundas mentiras dos filósofos, que não são filósofos modernos,
Negar a realidade já é um absurdo. E negar o conhecimento dessa realidade é outro absurdo. Aí vai chegar o que? A incapacidade do homem conhecer a verdade, a incapacidade do homem conhecer a Deus, nosso Senhor. E qual vai ser o segundo degrau dessa escada rumo ao abismo? Descendo. Vai ser o quê? A verdade não existe. O outro degrau, Deus não existe. O último degrau, tudo é uma ficção. O último, tudo é um delírio e nós somos aqui sombras delirantes de um pesadelo. Esse é o último degrau. Mais que isso, a morte e acabou o sonho, virou assim, acabou, tudo negro para sempre. Este é um processo irracional, iníquo, porque tem malícia por um lado, não? E irracional porque tem um péssimo funcionamento dessas cabeças por causa da malícia delas. O homem é capaz de conhecer a verdade. E a realidade existe. Hein? Nós tropeçamos a cada momento com uma realidade. Desde este banco, esta porta, bata a cabeça e sentirás que ela existe. Existe uma parede, hein? É sensível. Existem coisas espirituais também, elas são... Não é porque eu não sinta que elas não existem. Hein? O pequeno vírus que dá a volta por aí, né? Eu nunca vi, mas eu vejo os efeitos desse maldito. Sim, tem gente morrendo, tem gente com um modo que antes não existia, de uma enfermidade X, seja esse, seja qualquer outro vírus, não dá para olhar, olho nu, não se enxerga. E eu vou dizer que ele não existe porque eu não enxergo? Seria um ignorante? A mesma coisa com as coisas espirituais, eu vejo os efeitos dessas coisas espirituais. E logo, pelos seus efeitos, eu sei, a causa é tal coisa, é a alma do homem. Eu vejo uma criação dessa magnífica, inteligentemente criada. Eu vou falar, foi uma explosão que fez isso? Se fosse assim, toda explosão criaria algo magnífico. E, por princípio, uma explosão é algo destrutora. Ah, só essa teve a sorte de ser construtora. Magnífica. Não pode ser, hein? Não vamos ser irracionais. Nisso superamos os próprios irracionais, os animais brutos. Então, este conhecimento e este poder amar é próprio da imagem de Deus no homem. Em que estado Deus criou nossos primeiros pais? Adão e Eva? Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, em estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. Então nós estamos falando do homem. Vimos que é a criatura mais perfeita. O que é o homem? Uma criatura composta de alma e de corpo. Vimos o que é a alma, depois vimos o corpo, né? Que não morre, perdão, o corpo morre, mas a alma não morre, imortalidade da alma. Vimos a liberdade do homem, explicamos como ela se dá, e vimos que, então, o homem é uma imagem e semelhança de Deus Nosso Senhor. Foi criado assim. E agora vamos olhar o primeiro homem, a primeira mulher, os primeiros criados, como saíram da mão de Deus. Não o que nós temos aqui, hein? O que nós temos aqui é uma ruína de um homem, não? No nosso século. Porque, infelizmente, à medida que o homem foi enriquecido pela graça e foi expoliado, ele fica mais destruído. Os senhores podem notar o estado de uma nação pagã. Agora não é notório porque todos são apóstatas. Mas vamos lá, na Idade Média, entre os bárbaros, que tinha muitas coisas, apesar da barbárie, não é em vão que são chamados assim, de problemas morais, mas só que tinha leis naturais respeitadas, e povos que foram batizados, católicos, não, e que depois vieram a apostasia. O estado que a apostasia deixa é mais deplorável do que o estado da ignorância, quando eles não conheciam ainda a fé. E é justamente o que nós vemos no mundo de hoje, pessoas apóstatas. Por isso o estado da humanidade hoje é deplorável. Mas o que Deus criou não foi isso. Foi este homem, Adão, esta mulher, Eva. Em qual estado? Inocência. Justo que hoje não existe. A malícia no mundo moderno é tão impregnante que mesmo as crianças já têm uma sujeira moral
impressionante, hein? Salvo exceções, quando por via de regra as crianças eram inocentes. E cada vez mais cedo, não, de modo muito prematuro, vão conhecendo coisas que deixam até adultos realmente assustados. E graça. O homem nasce em desgraça, o pecado original, mas o primeiro criado por Deus foi em graça santificante. E o catecismo realça que eles perderam depressa. Não sabemos o tempo, hein? Houve um tempo entre criação, nesse estado de inocência e graça, e prevaricação, quando eles desobedeceram a Deus. Agora, quanto tempo durou? Eu não sei lhes dizer. Talvez são suposições teológicas, mas isso daí não chega um tempo. Um tempo houve, agora quanto? Não sabemos. Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais. Que dons ele concedeu? Na pergunta 57. Então nós temos aqui, Deus cria na 56 a pergunta, não? O homem em estado de inocência e graça. Ademais da inocência e graça, Deus concedeu o que nós chamamos de dons preternaturais. É um plus, são brindes ao homem que ele concedeu. E estes dons concedidos por Deus, dados a Adão e Eva, eles iam transmitir por via de geração, ou seja, quando Adão conhecesse Eva e tivesse um filho, ele ia nascer como os pais, estado de inocência, estado de graça santificante e com os dons preternaturais. Por isso, então, Caim e Abel aparecem ser filhos depois já do pecado original, porque nós não vemos Caim. Uma coisa que mais se vê em Caim é pecado. No justo Abel, não. Mas o fato de ter morrido mostra que ele já tinha nascido pós-pecado dos pais. Então, quais são esses dons? A integridade, primeiro, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão. O que quer dizer assim? Nós sabemos, por exemplo, a curiosidade. A curiosidade é um sinal de enfermidade da alma, não? Isso é muito sério. E essa enfermidade da alma causa o que no homem? Essa rebelião. O meu olho vai para onde devia estar, não devia estar. Então, eu olho a porta que se abriu quando eu devia estar lendo meu livro atentamente, por exemplo. Ou meu numa conversa que estão cochichando, se supõe que é um segredo. Então, o meu ouvido se intensifica a sua capacidade de audição para que ouvir o que não se deve. Por exemplo, no estado de Adão e Eva, do estado de integridade original, isso não aconteceria. Cada um saber, não, os sentidos estariam sujeitos à reta razão, a reta razão estaria submissa à alma, a alma dominaria o corpo e ambos sujeitos a Deus Nosso Senhor, pela graça. Perfeita docilidade a Deus. A imortalidade, não, a imunidade de todas as dores e misérias, ou seja, todas as dores e misérias. O homem não ia sentir nenhuma dor. Aí me falam, padre, mas se ele estivesse cortando a cebola, Eva cortando a cebola, fazer o almoço para os filhos, ela ia cortar o dedo com a faca? Não. Inclusive esses acidentes que nós estamos sujeitos, uns mais, outros menos, querendo ou não, uma falta de atenção. O homem perdeu o controle de tal coisa, consciente ou inconsciente, hein? Mas, bom, um acidente é um acidente. Os acidentes tampouco aconteceriam. A atenção do homem tão clara que isso não aconteceria também. Então, logo não ia cortar o dedo, não ia chutar com o dedinho do pé as pontas das cadeiras, que é uma dor muito horrível, não? E coisas semelhantes. A imortalidade, então, a imunidade de todas as dores e misérias e a ciência proporcionada ao seu estado. Ou seja, todos iam nascer com
a ciência proporcionada ao diabo. Então, isso original, não em graça santificante, com essa inocência de vida, ia saber o que se deve saber. E quando ele crescesse, fosse um pai, ia saber o que deve saber. Depois, quando ele fosse avô, ia saber o que deve saber. Então, tudo conforme aquele momento em perfeição de conhecimento. Não ia saber nem mais e nem menos. Saberia tudo o que se deve saber. Hoje, entre nós, o princípio é o quê? A ignorância. Todos nós sabemos sem saber, não sabemos nada, hein? Desde o falar ao andar, tudo isso nós vamos aprendermos, não? É verdade que as crianças nesse procedimento, os filhos de Adão, era a mesma coisa, hein? Não quer dizer que nasciam correndo, nasciam com dente, não, nasciam já com o desenvolvimento do corpo fortes, não, nada disso, eram crianças. Tudo que é natural ao homem continuou sendo assim, mas com alguns defeitos. Por exemplo, tem crianças que nascem antes do tempo, outras têm que fazer o parto, senão não querem nascer, e etc. Isso não ia acontecer, hein? 9 meses, Eva e as outras mulheres, 9 meses, pum, nasce. E era tão perfeita essa sujeição, porque também não ia haver nem muitos homens nem muitas mulheres, hein? Se fosse necessário nascer mais mulheres, nasceriam mais homens. Então haveria um equilíbrio também na sociedade humana, nem muitos homens nem muitas mulheres. E assim tudo seria realmente um paraíso, no sentido mais nobre da palavra. E tudo isso veio à ruína pelo mau uso da liberdade que o homem fez ao obedecer o diabo e desobedecer a Deus.